Fala pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E se você não é inscrito no canal, como de costume, todas as vezes que eu inicio gravando um vídeo, eu peço para que você se inscreva. Se você está em dúvidas, dá uma olhadinha aqui nos nossos vídeos, confira as nossas playlists. Se você gostar do conteúdo, por favor, se inscreva no canal e também ative o sininho de notificações para que você seja avisado quando nós postarmos aqui um novo vídeo, tá? Você é avisado pela plataforma, tá bom? E vamos lá, eu queria fazer uma pergunta para você hoje. Você sabia que um simples diodo, como esse daqui, por exemplo, esse daqui é um N4007, você sabia que, além de ser um retificador bastante utilizado na eletrônica, um retificador de tensão, ele também pode ser usado como um capacitor de sintonia? É difícil você mais ou menos imaginar como que um diodo pode funcionar como um capacitor de sintonia, um variável, por exemplo, né? Isso porque muitas vezes, para você montar um receptor de rádio ou um transmissor de rádio, é necessário que você tenha um capacitor variável. É lógico que quando a gente fala de capacitor variável, a gente não deve pensar apenas nesse modelo de capacitor. Isso aqui é um capacitor antigo, né? Mas existem modelos de capacitores mais novos, inclusive aqueles de plástico pequenininho, né? Que geralmente você encontra em aparelhos de rádio, né? Rádio FM, rádio AM, qualquer rádio você consegue encontrar esse tipo de capacitor variável. É claro que nos dispositivos mais novos, esse tipo de componente ele acabou ficando em desuso, né? Ainda mais agora com a tecnologia DSP, tecnologia digital. Então não se usa mais capacitor variável. Mas para aplicações em eletrônica analógica, por exemplo, como a gente tem o costume de apresentar aqui no canal, esse é um componente indispensável na hora de você montar um projeto, por exemplo, né? Para você escolher a faixa de sintonia da transmissão de um transmissor, por exemplo, ou de recepção, quando a gente está falando a respeito de um radioreceptor, tá? E na falta de um componente como esse, que muitas vezes, se você for comprar um desse modelo, por exemplo, você encontra ainda desses modelos aqui metálicos novos, só que o valor é um pouco elevado. No AliExpress, por exemplo, eu encontrei um dispositivo como esse daqui, de 2 seções, né? Por exemplo, eu achei por R$120. É caro, é um investimento caro para um projeto muitas vezes relativamente simples. Mas se você não tiver um capacitor variável daquele, você quer montar um transmissor, você quer montar um receptor, e você tiver um diodinho, eu vou ajudar você a construir um capacitor variável com esse diodo. Tá bom? Você quer aprender como é que faz? Então fica no vídeo até o final para você descobrir como é que é feito esse circuito, beleza? Muito bem, você me pergunta como é que um pequeno diodo pode ser utilizado como um capacitor variável em determinado circuito. Bom, nós sabemos que todo semicondutor, no caso o diodo, ele é formado por duas placas, né? Uma placa P, uma placa N, placa positivo e negativo, junção PN, a gente tem o costume de dizer, que são duas placas bem próximas uma da outra, né? E no meio dessas duas placas existem um material isolante. Acontece que quando a gente aplica num diodo comum como esse daqui, sem ser o Zener no caso, né? Uma tensão reversa, porque geralmente quando você olha para o diodo, nós temos aqui a parte pintada e a parte que não é pintada. A parte que não é pintada é o anodo, né? E a parte que é pintada é o catodo. Então os elétrons, eles costumam fluir do anodo para o catodo, ou do catodo para o anodo. É porque se você for parar para pensar, os elétrons fluem, né, do negativo para o positivo. Então, obviamente, ele tem que fluir do catodo para o anodo, né? É mais ou menos assim, você entendeu? As pessoas muitas vezes falam assim, ah, mas se você colocar o positivo aqui, ele tem que sair aqui. Sim, ele sai. Mas na verdade, a circulação de corrente se dá de forma inversa. Mas vamos deixar esse assunto para outro dia, tá? Bom, vamos falar um pouquinho então a respeito disso. Quando a gente aplica uma tensão em cima desse diodo, uma tensão inversa, onde deveria ser negativo, nós colocamos o positivo, acontece um fenômeno muito interessante nessa junção PN, né? A distância entre as placas, por assim dizer, não que ela se movimenta, mas o conteúdo isolante, ele altera suas propriedades, fazendo com que a capacitância interna desse componente acabe sendo alterada. É muito interessante isso. E esse fenômeno a gente consegue encontrar também muito nos diodos varicap.
né? Esses televisores cuja sintonia, esses televisores de tubo, por exemplo, né? Um pouco mais antigos, aqueles televisores que a gente mudava a sintonia através de teclas e não mais com seletor, que igual a gente fazia antigamente, né? Eles utilizavam um circuito eletrônico e dentro dele existiam diodos varicapes, diodos sintonia, que variavam então a capacitância interna conforme a tensão aplicada em cima do diodo de forma inversa, né? E como é que isso funciona? Eu vou deixar aparecendo para vocês um diagrama elétrico para vocês mais ou menos entenderem aí, ó. Vocês estão vendo que nós temos um pequeno potenciômetro de ajuste logo na entrada do circuito. É um potenciômetro de 3 pinos, né? Uma das extremidades do potenciômetro vai ligado à linha de alimentação. No caso aqui nós vamos utilizar como exemplo uma tensão de 12 volts. E a outra extremidade vai ligado ao GND, ao terra do circuito. E a variação, que é o pino do meio, conforme você faz o giro do potenciômetro, aqui no pino do meio nós temos uma variação de tensão, que pode ser alta ou pode ser nível baixo, né? E conforme você faz a variação dessa tensão em cima aqui do diodo de forma inversa, como eu havia comentado com vocês, os elementos internos do diodo se comportam como se fosse um capacitor variável, isso que é interessante. Então é obviamente que nesse ponto nós vamos ter uma tensão variável por conta do potenciômetro, mas notem que logo na saída nós já temos um outro capacitor, e esse capacitor então vai servir de desacoplamento. É claro que em se tratando de tensão DC, nós não vamos ter absolutamente nada, que o capacitor numa tensão DC, ele se comporta como circuito aberto. Só que no caso de circuitos de sintonia, nós vamos ter aqui uma variação AC aqui em cima. Então, nós vamos sentir apenas a variação da capacitância por conta da oscilação, por conta da frequência que vai estar sendo aplicada nesse ponto. Então nós vamos mostrar para vocês como é que funciona isso aqui, primeiramente, na simulação. Vou fazer uma simulação aqui no Proteus, vou montar aqui um circuitinho eletrônico e nós vamos ver como é que ele se comporta, beleza? Bom, para a gente poder demonstrar o funcionamento do circuito, eu vou utilizar aqui o Proteus no modo simulação, para a gente poder mais ou menos entender como é que esse circuito funciona, tá? Eu tenho aqui então um pequeno diagrama, né, do circuito sintonizador através de diodos comuns. Eu preciso, obviamente, fazer a variação de tensão de forma reversa em cima desses diodos, utilizando uma variação de tensão, formada por um potenciômetro de 100K, que nós vamos chamar aqui de potenciômetro de sintonia, e a tensão variada por esse potenciômetro vai passar aqui por esse resistor de 100K para fazer a limitação da corrente, fazendo com que a corrente aqui seja bem baixinha aqui em cima desses diodos, né? E o sinal, obviamente, vai ser desacoplado através desse capacitor C2 aqui, ó. E nós vamos girar aqui, em cima de R2, também um resistor de 100K, um sinal de 1 MHz, tá? Eu vou fazer então a simulação, eu vou dar o play aqui, para a gente simular. E isso sem a conexão dos diodos aqui, ó. Então vou só diminuir aqui um pouquinho a amplitude aqui do osciloscópio, e nós vamos ver que o gerador de 1 MHz está gerando aqui esse sinal, essa forma de onda senoidal. De forma que se eu então variar o potenciômetro de sintonia, vocês observem aqui, que ó, não vai acontecer absolutamente nada, entendeu? Vamos ver. Ó, não muda absolutamente nada, tá vendo? Não há nenhum tipo de alteração no sinal. Agora o que é que acontece? Eu vou dar um stop aqui. Se eu colocar um diodo ligado aqui ao circuito, vamos dar o play novamente. Ó, observe que já houve uma queda de amplitude do sinal aqui do gerador. Agora o que é que vai acontecer se eu fazer a variação da tensão aplicada de forma reversa em cima desse diodo, o diodo N4007? Dá uma olhadinha aqui na forma de onda. Esse circuito aqui, dessa forma como ele está sendo ligado, ele vai ser ligado como atenuador aqui do sinal do gerador, entendeu? Então, se eu aumentar a capacitância aqui nesse ponto, eu vou conseguir atenuar o sinal aqui do gerador. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos variar a tensão em cima do diodo, e observem aqui no canto esquerdo, olha a amplitude do sinal do gerador, o que é que está acontecendo com ela, ó.
quando a gente aplica a tensão máxima em cima do diodo, a capacitância em cima dele diminui. Agora, quando nós diminuímos a tensão sobre o diodo, a capacitância aumenta. Olha só, tá vendo? Nós temos aqui então uma variação de capacitância aqui na saída, de acordo com a tensão que é aplicada em cima do diodo. Agora, e se eu ligar dois diodos em paralelo? Com certeza nós vamos aumentar o range de capacitância do circuito. Ó, vou ligar aqui agora o segundo diodo. Vamos dar o play na simulação. Observe que a forma de onda aqui já diminuiu um pouco mais, então eu vou ter que subir aqui, dar um ganho aqui no osciloscópio. E vamos fazer então aqui o ajuste, olha lá, da amplitude do sinal. Tá vendo? Olha só. É que no Proteus nós não temos aqui o capacímetro. Devia ter, né? Mas olha só, aqui a gente tem condições de atenuar ainda mais o sinal que está sendo gerado pelo gerador através da capacitância gerada pelo diodo. Então, além de ele funcionar simplesmente como um retificador, se nós aplicarmos uma tensão reversa, através das junções PN, nós vamos ter então condições de alterar a capacitância interna desse componente. E isso é muito interessante porque ele serve para aplicações de sintonia. Geralmente quando a gente monta um rádio ou, por exemplo, um pequeno transmissor onde nós queremos fazer a sintonia para você operar um transmissor em determinada faixa de frequência ou até mesmo um receptor de rádio, é necessário então que a gente faça a variação da capacitância. E essa capacitância, na maioria das vezes, para que você consiga, vamos supor, atingir aí um range de 88 a 108 MHz no caso de um transmissor de FM, você precisa alterar muito pouco a capacitância do circuito ressonante, em paralelo com a bobina, né? É claro que todo transmissor ou receptor, você vai ter sempre um circuito LC, formado por um indutor e um capacitor, né? Que vão fazer então o circuito de sintonia. Então quando você varia a capacitância em cima do indutor, você vai alterar a sintonia de forma que você consiga então fazer essa abrangência, né? A alteração da frequência de trabalho do circuito que nós estamos montando, né? Ou experimentando, por assim dizer. E como é que isso funciona na prática? Vamos dar uma olhada? Bom, então esse circuito que eu mostrei para vocês aí na simulação, ele está montado em cima dessa pequena protoboard aqui. Eu estou com o multímetro Aneng conectado ao circuito, bem na saída, mas ele está no modo capacímetro, tá? E eu também já estou aplicando uma tensão DC de 12 volts ao circuito. Então notem que com o circuito ligado, nós temos aqui a capacitância mínima, tá? Ó, a capacitância aqui do circuito é de 45, 46 PF, ele varia um pouquinho. Agora eu vou pegar aqui uma chavinha e vou ajustar o potenciômetro de ajuste e vou começar a reduzir a tensão em cima dos diodos. E vocês observem o que é que vai acontecer aqui com a capacitância na saída. Ó. Eu estou diminuindo a tensão, bem devagarinho. Olha lá, observem. E já está havendo uma variação. Vou fazendo o giro aqui bem devagarinho, porque o ideal quando você faz um circuito de sintonia com potenciômetro é que você utilize um potenciômetro multivoltas para que você tenha condições de fazer a variação da capacitância de forma bem gradativa, né? Olha lá, 49 PF, ele está aumentando a capacitância. Ó. 50 PF, ele vai subindo, ó. 51, olha lá, 52, 53, 54, olha lá, tá vendo? Eu vou diminuir de novo, ó, vou voltar o potenciômetro. Aí, ó, estou voltando, ele vai diminuindo a capacitância. Vamos continuar então girando o potenciômetro, olha lá, a capacitância vai subindo. Vamos ver qual que é a capacitância máxima aqui no caso. Eu estou utilizando dois diodos exatamente como nós tínhamos visto lá no Proteus, lá na simulação, tá? Vou continuar subindo, olha só, tá vendo? Estou virando mais rápido agora para não demorar muito. E essa aqui é a capacitância máxima, ó, 105 PF. Então, no caso, nós teríamos aqui um capacitor variável que vai de 46
a 105 PF, de 45 a 105. Ou seja, é um capacitor com um range bem interessante. Para você que quer montar aí, por exemplo, um transmissor de FM, que você quer montar aí um rádio receptor, eu tenho certeza que esse circuito vai lhe atender muito bem na falta de um capacitor variável. Não é um diodo variável, muitas vezes alguns diodos têm um range muito maior de capacitância, mas no caso de um radiotransmissor ou receptor, dependendo da faixa, é o suficiente para você fazer toda a cobertura de uma faixa de, vamos supor, de FM, de 40 metros, 31 metros, entendeu? AM, por exemplo, você consegue fazer uma boa variação na sintonia. E se nós aplicarmos então esse sinal num rádio receptor? Eu não tenho aqui agora um rádio receptor montado para nós fazermos o teste, tá? Mas eu prometo para vocês que assim que eu tiver o rádio montado, eu vou apresentar um rádio para vocês em breve, tá? Praticamente pronto, os vídeos já estão, em sua maioria já estão gravados, só é necessário editar. Acho que para a semana que vem eu já consigo mostrar para vocês um rádio com uma sintonia excelente, uma seletividade incrível, vocês vão gostar bastante, e facinho de montar. E depois que eu apresentar esse rádio, eu vou colocar esse circuito na sintonia do rádio e vocês vão ver como que a sintonia varia. É uma coisa muito legal, incrível mesmo, tá bom? Então espero que esse circuito tenha sido bem útil para vocês. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo um pequeno layoutzinho para que você possa montar um circuitinho de sintonia e utilizar ele como capacitor variável nos seus projetos. Você vai curtir bastante. E deixa aqui embaixo depois no campo de comentários quando você montar, se você montou, se você experimentou e o que você achou. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido. Não se esqueça, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho de notificações e se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like esperto para nos ajudar, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!